Sejam bem-vindos ao Pedincast número 24. E hoje o nosso tema é um tema que permeia nosso cotidiano, que é a comunicação em saúde. Então, assim, é um dos grandes desafios para o profissional que trabalha dentro da terapia intensiva, um setor de alta complexidade, e lidar com as diversas esferas, né, que envolve a questão da comunicação. Eu vejo assim, é um tema que, além de importante, a gente percebe que quanto mais o tempo passa com a gente fazendo isso, mais a gente vê o quanto que a gente ainda precisa aprender. Então, ao longo de vários anos, né, lidando com as comunicações de modo geral, entre equipe, equipe com familiares, a gente sabe que por mais que a gente assim tenha métodos, tenha até algumas estratégias para se comunicar melhor, é algo que a gente vai aprendendo ao longo de vários anos. E considerando que a gente trabalha no âmbito de uma equipe muito grande, né? Como a gente lidar com a comunicação não só com a equipe multiprofissional, mas o familiar, que é um desafio. E a nossa intenção nessa abordagem é falar justamente isso. Quais são os entraves que nós observamos no dia a dia, listados em literatura? Então, a gente revisitou a literatura, viu quais são os desafios para o profissional. Além disso, vamos falar um pouquinho de comunicação de más notícias, que a gente sabe que é uma angústia do dia a dia com quem trabalha com a terapia intensiva, né, Arnildo? Sim, e talvez o mais angustiante para o profissional que está ali na linha de frente. A gente percebe assim que o tema da comunicação é tão complexo que a impressão é que tudo começa com a comunicação de nós com nós mesmos. Afinal, como que eu vou, por exemplo, comunicar o que eu estou pensando, o que eu estou interpretando, as minhas hipóteses perante um prontuário, por exemplo? Num segundo momento, como que eu me comunico com a equipe que faz parte da minha profissão? No meu caso, por exemplo, como que eu vou me comunicar com o restante da equipe médica? Residentes, eventualmente alunos ou mesmo colegas plantonistas. Só que não para por aí. A comunicação multiprofissional, então como que eu vou me comunicar com os enfermeiros, com os fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, demais funcionários e assistentes que estão ali ao lado da criança, e particularmente como que a gente vai se comunicar com a família. E não é apenas uma família em si, mas envolvendo uma criança, que já é uma situação delicada e complexa. E quando a gente tem que comunicar boas notícias, a gente parece que de certa forma fica numa zona de conforto. E o grande erro que eu vejo assim, ou talvez o grande vício da comunicação, é que com o tempo a gente não vai lidar só com notícias boas. As notícias ruins, as más notícias, elas vão aparecer também. E o cuidado que a gente tem que tomar de se autopoliciar é numa situação que envolve as duas situações, não deixar de falar as más notícias. Porque com o tempo a gente tem uma tendência de focar muito nas boas notícias e, de certa forma, acabar criando algumas falsas esperanças para os familiares. Então é importante comunicar, sim, a parte boa, mas infelizmente a gente também tem que comunicar as más notícias. Muitos episódios, quando a gente chegava ao final, sempre o item era vamos melhorar a comunicação, né? Então esse é o nosso objetivo aqui. Eu trouxe um dado interessante do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, que em torno de 80% dos erros graves acontecem por falha de comunicação entre os profissionais. É um número muito grande, né? Sim, e é sempre importante destacar. Eu vejo muito, por exemplo, se a gente tivesse que citar um exemplo aqui, a prescrição médica. Então não basta chegar no começo da manhã, no período ali que a gente prescreve o paciente, colocar as doses corretas, os intervalos adequados, as boas diluições, imprimir o papel e esse papel fica lá disponível para quem for fazer a leitura. Então é importante que a gente passe todas essas condutas ou todas essas ideias, essas programações de modo assertivo para a equipe que está trabalhando junto. Eu vejo que quando isso é feito de uma maneira clara, precisa e até com uma certa empatia, né, pelo profissional, mas também pelo paciente, a tendência é uma diminuição nesses riscos, né, a diminuição até de alguns erros que acontecem por parte da assistência. E algumas questões que envolvem essa comunicação ineficaz, né, o que permeia. Quando a gente viu a literatura para trazer para vocês, o que é mais pontuado são problemas relacionados à passagem de plantão,
um momento de transferência de cuidados de um setor para o outro, por exemplo, um pronto-socorro para a UTI para o centro cirúrgico e vice-versa, são alguns exemplos, né? Os rounds multiprofissionais ou não são feitos, ou são feitos de forma que não são efetivas, eficazes. A questão dos registros em prontuários, que muitas vezes não são efetivos. Esse Cornildo comentou, esse exemplo das prescrições, que a gente vai falar um pouquinho mais também, condutas terapêuticas que envolve também esse exemplo, o que muda da programação e que não é comunicado, né? Sabe que recentemente até me lembrei que alguém perguntou para nós, né, o que deveria ser destacado numa passagem de plantão. Então a gente percebe o quanto que isso realmente é importante. Então, a passagem de plantão ela tem que ser, sem dúvida, objetiva, sucinta, até porque muitas vezes a gente vai ter que passar 10 pacientes, 10 crianças. Mas o que não pode faltar as informações claras e o que é mais importante de prioridade naquela situação. E a transferência de cuidados é algo que a gente lida muito no nosso dia a dia. Como a gente recebe, por exemplo, crianças que vêm de diferentes setores, pronto-socorro, enfermaria de pediatria, centro cirúrgico, ou até mesmo que venha encaminhado via transporte de outras localidades, as informações têm que ser bem passadas. Nós tivemos já adversidades históricas que, por exemplo, envolvia a subida de uma criança para a UTI e a pessoa não sabia nem contar a história do que tinha acontecido. Ou pior, né, deixar a criança e voltar sem passar as informações. Isso faz falta, né, porque uma anamnese bem feita ela serve como primeiro passo para a terapêutica. Os rounds multiprofissionais, até aprendi um pouco mais hoje com a Flávia, e é um cuidado que eu vejo assim, que talvez a gente até tenha que melhorar mais a cada dia. A gente tem feito isso muito de modo, digamos assim, uniprofissional. Então a gente tem essa rotina de programação das prioridades diariamente, mas acho que precisa talvez até ampliar. Para o conceito multiprofissional. A gente faz ainda muito isolado, né? Sim. Talvez cada um com o seu profissional, né? O que seria esse round, né? Então seria esse momento mesmo de você ter com a equipe ali no início do seu plantão, revendo quais são as metas a serem alcançadas, repactuando ali junto estratégias, né? E interessante que esses rounds, eles não são aleatórios, conforme a gente estava vendo, é uma prática que a gente precisa melhorar, mas muitas vezes a efetividade dele vem com ele guiado por meio de um checklist. E até a palavra efetividade acho que é muito adequada aqui, porque é algo que tem que funcionar e que tem que trazer menos efeitos deletérios para o paciente. Então não adianta muitas vezes um excesso de informações onde as principais metas, as prioridades ficarão perdidas ou diluídas. Então quando isso é feito de modo sistematizado, por meio de protocolos, checklists, né, que é talvez o instrumento mais utilizado, para o paciente ele ganha em eficácia, porque aquilo vai funcionar melhor, e ganha em efetividade também, porque os riscos para ele serão menores também. Então, quando a gente consegue juntar qualidade com menor risco, realmente é uma medida bastante efetiva. E há trabalhos que colocam que esses rounds eles chegam a encurtar o tempo de ventilação mecânica. É o momento que a gente vai refletir, precisa estar no ventilador ainda? Será que para aquela criança, aquela prioridade do dia não dá para ser outra, né? Ajustar. Precisa ainda do catéter venoso central, então, ou seja, isso também impacta nos índices, né, de infecções relacionadas à assistência à saúde, infecção de catéter, infecção urinária, né? Então, há trabalhos que já mostram que quando esse round está bem estruturado dentro do setor, dentro da equipe, isso vai impactar diretamente nos índices ali de saúde da população que está sendo atendida. E o quanto que a gente não busca esses índices? A gente fica muito focado, né, na literatura ou mesmo dentro do nosso trabalho, no conceito de redução de mortalidade. Claro que esse vai ser sempre a principal meta, mas existem maneiras indiretas de chegar lá. Como você citou, né? Diminuição do tempo de ventilação mecânica, diminuição do tempo de internação hospitalar, diminuição das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, qualquer método ou instrumento que consiga promover redução nesses índices vai refletir, ainda que seja de modo indireto, numa menor mortalidade para a criança que interna dentro de uma terapia intensiva.
E aí acho que é muito da instituição, né? A gente pode chegar e nesse round focar também naquela criança que demanda mais atenção, às vezes naquela família que precisa de mais cuidado naquele período ali para a gente ficar mais atento. Às vezes está faltando algum insumo, né, hospitalar que pode prejudicar a assistência ali naquele primeiro momento. Então, o que se fala hoje em termos de referências é dele ser realmente multiprofissional, que ele seja feito ali no início da passagem daquele turno, né, daquele plantão, e que seja guiado por estratégias objetivas para que não tenha dispersão, né? E claro, para isso eu preciso de um momento para parar para conseguir fazer isso. E aí vem os desafios. Como fazer esses rounds, né? Ou como a gente otimizar a passagem de plantão, e até depois a gente vai pontuar algumas dificuldades da passagem de plantão que interferem na comunicação, perante uma estrutura, né? Aí vai muito de cada serviço, uma falta de funcionário, uma sobrecarga de trabalho, um excesso de crianças, né, para serem atendidas ali conforme a relação, né, de cuidado de cuidador. Então, tudo isso pode interferir, né, na efetividade desses rounds, né, o que o pessoal aponta bastante assim em termos de literatura. E é uma capacidade, é uma necessidade constante de se adaptar, porque a gente tem UTIs com diferentes perfis de população. Então, a UTI neonatal ela tem um perfil, uma UTI cirúrgica exclusiva tem um perfil diferente. Nós temos hoje UTIs que são direcionadas para criança vítima de trauma e outras causas externas. E talvez o mais desafiador seja o nosso caso, né, de uma UTI mista, onde a gente tem diferentes cenários. Então, muitas vezes, dentro desse conjunto de crianças internadas, dessa população de crianças internadas, a gente vai ter ao mesmo tempo um recém-nascido, às vezes prematuro, vai ter uma criança num pós-operatório de uma cirurgia de alta complexidade, um trauma, uma sepse grave. Então a gente tem que se adaptar a cada uma dessas situações. E além disso, contar com, não sei se o termo improviso seria o termo correto aqui, né? Mas de se adaptar também quando surgem essas demandas. A falta de um funcionário, de uma criança que está internando na passagem de plantão, de um catéter que foi perdido, de uma criança que teve uma extubação não planejada. Então, assim, aquilo que a gente às vezes vai programar como prioridade no começo de um plantão, ele não é estático, ele vai se adaptando ao longo do dia. Todo mundo gostaria de começar um plano e seguir ele até o fim sem nenhum imprevisto no meio da história. Mas, para isso acontecer dentro de uma UTI, não é o nosso dia a dia, né? O imprevisto faz parte da nossa realidade. Por isso da comunicação, né? Mudou o rumo, a gente precisa conversar. Alguns colocam como safety round, né, que justamente promove a segurança do paciente, isso. Além disso, aquelas passagens também, leito a leito, se posterior, no final do plantão, durante o plantão, para checagens ali, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, vai ligando a comunicação com relação à clínica e às condutas e os cuidados perante aquela criança, né? E vai melhorando a qualificação e cercando ali para evitar que qualquer evento adverso possa acontecer decorrente de uma falta de comunicação. E até é importante mesmo essa questão da passagem à beira do leito. Porque muitas vezes é o momento em que se vai ter contato com a pessoa que está diretamente responsável por aquela criança. A gente tem muito aquela noção de passagem de plantão, digamos assim, de gerência para gerência, né? A coordenação médica com a coordenação de enfermagem, mas muitas vezes vai ter a enfermeira assistencial, vai ter o técnico de enfermagem, que vai estar ali ao lado do paciente, que é muitas vezes a melhor pessoa para dizer as condições particulares daquela criança. Então, envolver não só a passagem, mas as comunicações, né, com esse profissional que está ali diretamente ligado e valorizar as impressões desse profissional também. Porque parte dessa adaptação que vai ocorrendo ao longo do dia, ela vai vir dele. Porque, assim, quando a gente pega um plantão, quem estava antes no período, às vezes passa uma noção da criança que não é aquela nesse momento. Então, trazer essa pessoa que está ligada diretamente à assistência à criança vai ajudar a entender o contexto e refazer ou replanejar as metas para aquele plantão, para aquele dia. E aí o enfoque chegando agora na questão da passagem de plantão propriamente dito, né? Estou chegando lá para pegar o plantão de manhã ou no período noturno, né? O que a literatura traz como fragilidade ali, o que pode interferir
na assistência àquela criança por falha desse processo da passagem de plantão. Uma das coisas é a falta de objetividade. Então, às vezes, a gente, enquanto profissional, naquele período, ficou extremamente sobrecarregado, fez N coisas, né? Deu conta, enfim, vai passar a criança redondinha, mas na hora da passagem do plantão, em vez de focar o que precisa ser feito a partir daquele momento, né, qual é a prioridade inicial daquela criança, acaba contando toda a história que aconteceu no período todo e falta objetividade. Então, acaba não passando as informações essenciais. Um outro ponto que a literatura traz é a falta de instrumentos que vão nortear isso, justamente para evitar, né, essa falta de objetividade. Então, a importância de a gente ter, enquanto setor, a sistematização dos registros. E aí é um limiar, então assim, não é burocratizar, que é do pânico mesmo do profissional, a gente burocratizar cada vez mais a assistência. Então, a intenção não é essa, mas que a gente seja inteligente enquanto setor de ter aqueles registros que vão favorecer a assistência, não que vão dificultar a assistência. Eu imagino que dependendo do ambiente que a gente for trabalhar, isso é um desafio, né? Muitos papéis, às vezes a gente vai ter lá para preencher, enfim, mas quais deles, né, realmente vão fazer diferença, vão impactar, né, na assistência daquela criança ou nos índices a serem apurados ali para aquele hospital. Então, essa triagem realmente do que é importante, ele acaba sendo um desafio e isso interfere ali na qualidade da comunicação. Então, é um ponto que a literatura traz bem forte. Uma outra coisa que eles trazem também é a falta de atenção durante a passagem de plantão. Seja, às vezes, pela situação do profissional chegar um pouco atrasado, né, ou mesmo, que mais que eles colocam aqui, durante a passagem de plantão, está realizando algum cuidado, então eu estou realizando um cuidado com aquela criança e alguém está passando plantão para mim ao mesmo tempo. É difícil eu conseguir dividir a atenção entre prestar, né, atenção nas informações que eu estou recebendo e cuidar daquela criança ao mesmo tempo. Então, são coisas que acabam interferindo, que focam realmente essa questão da passagem de plantão. Um outro ponto são as interrupções e o excesso de ruído, o que pode desviar o profissional da atenção ali naquele momento e alguma informação importante acaba deixando de ser passada. Acho que são informações tão importantes que caberia um episódio só para falar disso, né? Porque é exatamente o que a gente vê no nosso dia a dia. A objetividade é essencial. Sim. Porque às vezes a gente vai até além disso, além de contar uma história longa, na forma de um monólogo, porque a pessoa às vezes não conhece a história, então ele está ali só ouvindo e tem um falando. Dependendo do cansaço, qual o risco da gente olhar para a pessoa está até cochilando enquanto a gente fala, né? Então, assim, procurar realmente destacar a importância de algumas informações e não necessariamente parar até para falar, às vezes, de assuntos pessoais. Uma coisa que eu sempre converso com os residentes e com outros alunos é que, assim, por mais que a gente às vezes venha com problemas, com vontade de conversar sobre outras coisas, fica por lá de fora da porta, trabalha 6, 12 horas, depois volta e retoma aquela comunicação, né? Então, realmente, essa questão de uma passagem muito objetiva e focando no que é mais importante faz uma diferença muito grande. O instrumento, é difícil a gente escapar de um instrumento lidando com o paciente grave. Eu sou bem favorável às coisas mais simples, no sentido assim, de evitar que a gente fique perdendo tempo com informações que não são necessárias. Mas a gente precisa realmente de um instrumento, que pode ser até algo bastante objetivo, bastante focado, algo simples ali realmente que atenda a necessidade daquela criança que está internada conosco. Mas ele precisa realmente, porque ao longo do tempo isso meio que disciplina a gente a passar e a receber as informações que são as mais significativas. Falta de atenção, realmente não dá. A gente, por exemplo, hoje está lidando com uma geração, né? Nós também fazemos parte disso. Já chegou a acontecer comigo, inclusive, de estar passando plantão e alguém está mexendo no celular. Não vai entender, não vai escutar. A gente se engana, muitas vezes, achando que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Do ponto de vista motor, consegue. Cognitivo, não. Nosso raciocínio, ele é focado. A gente poderia usar mais partes do nosso cérebro, mas a gente não aprendeu a fazer isso ao longo da evolução. Então, a gente precisa manter o foco. Então, às vezes, é mais fácil esperar a pessoa voltar, né, sentar de volta e estar atento ao que a gente está falando, porque senão a gente vai estar falando
para ninguém e a pessoa também não vai ouvir as informações que são realmente as mais importantes. A interrupção, né? Interrupção, assim, é algo que a gente tenta trabalhar no nosso dia a dia. Claro que existem situações que a interrupção ela precisa acontecer quando existe uma situação ameaçadora à vida da criança, ao adulto que está internado. Mas a interrupção ela costuma cortar o raciocínio. E muitas vezes, assim, a gente tenta retomar aquele ponto do raciocínio, mas não volta, né? Com o tempo a gente consegue filtrar um pouco isso, mas existe uma certa chance de aumentar uma perda de informações que são mais importantes. Agora, o ruído, eu sou suspeito de falar. Quanto que o ruído atrapalha? O ruído não é uma questão de capricho pessoal, o ruído realmente atrapalha. Porque ele, além dele atrapalhar a nossa fala, principalmente eu que falo baixo, atrapalha quem ouve e promove distrações. Então, essas distrações que o ruído traz dentro de um ambiente de terapia intensiva, eu vejo como grave. Porque isso pode induzir, e já existe até comprovação disso, até erros de prescrição. Um ambiente com muitas interrupções, um ambiente com muitos ruídos, aumenta a chance de um erro de prescrição. Então, assim, são esforços pequenos, mas que se forem feitos simultaneamente, não somos nós que vamos ganhar. Não sou eu que ganho por um ambiente tranquilo, trabalhando com mais organização. É a criança, é o paciente, né? O ruído também envolve até o cuidado da criança, né? O quanto a gente já fala hoje sobre o controle de ruído interno, né? Internamente ali, pensando na qualidade assistencial para aquela criança, né? Prevenção de outros agravos. 2 pontos que você comentou, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que esse método mesmo de passagem de plantão, nacionalmente, apesar de ele não ser uma origem nacional, né? Veio dos Estados Unidos, mas tem esse método SBAR, que eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar, e às vezes já tem até um instrumento que usa esse método SBAR. Se não ouviram falar, é uma sigla, né? E cada letra representa uma situação. Então, você vai passar o plantão, e ainda, idealmente, um parênteses aqui, seria muito legal se a ideia é passar o plantão no beira-leito, que você já passa o plantão, já observa aquela criança, muitas vezes você esqueceu de anotar alguma coisa, você olha, está passando, está enxergando aquilo, né? Mas esse método, o que ele envolve, né? O S envolve realmente a situação. Então, o que está acontecendo com essa criança? Qual que é a história dessa criança? Né? Vem o B aí, a história prévia dela. Então, o S, situação, né? O que está acontecendo com ela. O B é a história prévia, que é o histórico dela. O A, que seria a avaliação, né? O que mudou desse método SBAR. E o R, as recomendações, as condutas. Então, são letras, é meio que mnemônico ali, mas se você conseguir, na sua unidade, montar um instrumento de passagem de plantão que envolve basicamente essas informações, o que está acontecendo, história prévia, o que mudou e as condutas principais, você consegue ter um direcionamento mais objetivo para aquela criança, né? Dá até para citar exemplos do que acontece no nosso dia a dia. Imagina uma criança que ela é asmática e que interna numa UTI pediátrica por conta de uma insuficiência respiratória. A história não é só essa. Então, realmente, sim, se pensando na situação, ela está tendo uma insuficiência respiratória que foi suficiente para que ela necessitasse, inclusive, de uma assistência ventilatória, seja invasiva ou não invasiva. E qual que é a história prévia? Então, é asma grave, mas por que é grave? Ela já internou antes em hospital? Ela já internou antes em UTI? Ela teve uma infecção respiratória grave no primeiro ano de vida que pode ter levado a uma bronquiolite obliterante? Importante, porque daí isso vai traçar estratégias de tratamento também. E o que mudou? Mudou porque ela adquiriu uma infecção respiratória, ela está gripada, ela está com uma pneumonia e os sintomas se intensificaram. Ela passou a ter mais broncoespasmo, ela passou a ter mais hiperreatividade brônquica e houve piora laboratorial, enfim, né, o que está diferente da história natural dessa criança. E o que mudou de condutas ali também que possa interferir, né, na passagem de plantão, para você passar em termos de continuidade, né, para o próximo turno. Até porque aí você pode falar assim, olha, já tentou esse tratamento, não deu certo, mas aí a equipe anterior começou com broncodilatador intravenoso e aparentemente está tendo uma boa resposta. E aí quais são as condutas a partir desse momento? Né? Vai investigar, vai colher SWAB, vai tentar reduzir a dose do salbutamol intravenoso ou não? Vamos ter que aumentar? Será que vale a pena rever o esquema antimicrobiano?
Então é algo bastante contínuo, né? Que parece que assim começa antes mesmo da criança chegar, porque ela chega para nós com uma história que ela já existe. Ela já chega para nós com um organismo que já pode ter tido interferência e influência de situações anteriores. Está num agravo atual, que a gente precisa entender por que ela está grave daquela maneira e o que a gente tem que saber para que ela se recupere, ou pelo menos volte à condição inicial dela. E você consegue estruturar esse método SBAR, né, que é o mais utilizado assim, em termos de literatura, no seu impresso ali no setor. A gente não está falando, às vezes, para você criar um impresso novo só com essa sigla, né, especificamente para passagem de plantão. Lá na nossa UTI, a gente tem um impresso que a gente utiliza, que é do enfermeiro, né, que dura lá as 24 horas e tem os detalhamentos de cada período. E esse impresso tem que favorecer a passagem dessas informações essenciais. Qual que é o resumo que nós queremos, né, transparecer? A objetividade. Então, eu preciso passar, eu tenho pouco tempo para passar esse plantão, então, às vezes, a gente tem lá 10 crianças internadas, não são crianças graves, enfim, eu preciso ser objetiva para passar as informações essenciais e essas informações precisam estar registradas para que a gente não perca o que é essencial ali, o que é importante, condutas importantes ali nas próximas 6 horas. Eu até vejo assim, que pode parecer que vai ser uma coisa que vai aumentar o impresso, mas eu acho que é ao contrário. Eu vejo um método como esse do SBAR como se fosse uma caneta grifa-texto. Você tem lá um impresso que tem muitas informações e que você vai simplificar. Na verdade, você vai reduzir. Quando você foca no que é mais importante, por mais que você colete outras informações, o que você vai destacar e repassar para o colega que vem depois, para o profissional que vem depois, é o que é mais importante. Então, eu acho que ela simplifica. Ela encurta textos, ela encurta papel, ela pode ser até que ela reduza papel. Se você passar a fazer isso de modo constante, e principalmente se você observa que isso teve um resultado positivo, a tendência com o tempo é até reduzir papel. Não é algo que vai somar, não. Eu acho que é algo que vai simplificar, vai reduzir. E tem outros métodos, né? Então, depois a gente pode até passar para vocês algumas referências, mas tem da Universidade da Califórnia, né, que é um método específico ali que trabalha 5 categorias. Então, na passagem de plantão, o que eles pedem ali para focar nessa estratégia específica? Detalhamento da doença, o resumo do paciente, lista de ações, conhecimento da situação atual e plano de contingência, se for o caso, e o resumo, né, mais importante com relação à transição ali dos cuidados. E existe um outro método também, que é específico do Centro Médico na Flórida, que ele traz uma estratégia um pouco mais detalhada, mas que existem, então, métodos específicos para que a gente consiga passar um plantão de forma segura, efetiva e rápida ali, sem perder informações. É bem interessante que todos eles parece que vêm de um tronco comum, que é a sistematização ou até mesmo uma disciplina mesmo ali na hora de uma passagem de plantão, mas que simplificam. Eu vejo todos eles como o resultado, por mais que ele tenha mais categorias, mais variáveis, ao ser bem aplicado e criar-se rotina com algum desses métodos que seja mais simples ou mais complexo, a tendência é facilitar a nossa vida, porque vai realmente focar o que é mais importante. E puxando ali uma outra observação que você colocou, que eu acho que vale a pena ressaltar, é o quanto a fadiga do profissional, o estresse, o esgotamento, vai fazer com que caia esse nível de atenção. Então, isso também pode prejudicar a captação dessas informações e a comunicação efetiva entre os profissionais. A gente vive uma realidade que, de certa forma, assim, não é só na medicina, não é só na enfermagem, não é só na fisioterapia. Hoje o profissional das áreas da saúde, ou ele faz muitos plantões, às vezes um atrás do outro, e eu sempre ouvia dizer aquela história, né, dos 12 por 36, mas isso parece uma coisa muito ideal, porque o que eu vejo muitas vezes é até o profissional da enfermagem mesmo, que sai de um plantão e vai para outro. Às vezes 2 empregos, quando não tem algum emprego a mais, fazendo algum atendimento mais direcionado. Então a gente está lidando com os profissionais de todas as áreas que prestam assistência à criança, que normalmente está no seu limite do cansaço. Isso se deve a vários fatores. Por um lado, a má remuneração de parte desse grupo. Por outro, uma necessidade de crescimento financeiro que às vezes não tem muito planejamento. Enfim, a gente está lidando realmente com um profissional cansado. Tanto é que hoje, do ponto de vista institucional,
trabalha-se muito naquela tentativa de evitar que o profissional trabalhe mais do que 12 horas, por exemplo, né? Impedindo literalmente ele de fazer isso. Naquela instituição, né? É Difícil controlar ele sai outras, e vai para outra. Né? Vai para outra. Então, assim, se ele já descansado, ele já pode deixar de ficar atento, né, na parte da comunicação em relação à passagem de informações que são importantes. Imagine ele cansado. A tendência é realmente esquecer. Quantas vezes, né, a gente já não pegou o plantão, a pessoa já foi até para casa e ele lembra de uma informação importante e liga ou manda uma mensagem, entra em contato para dizer, olha, esqueci de falar tal fato. Né? Sim, a gente já fez né, até isso mesmo no dia a dia. Né? E é o cansaço, é né? O cansaço. Não que você quer ir embora, Sim. mas assim, mentalmente existe um esgotamento. E a gente não tem jeito, a gente não é uma máquina, né? Talvez até deveria ser, mas a gente tem as nossas limitações humanas, né? E o cansaço, ele reflete diretamente na assistência. O sono, né? O sono é muito cruel. Já teve relatos de profissionais que chegaram a 36, 48 horas seguido. Ninguém consegue manter qualquer qualidade de atenção, por mais que a pessoa tenha vontade, né? Tente, não consegue, né? A qualidade, ela cai mesmo, não tem jeito. Sim, tanto é que, assim, tem países em que raramente se permite trabalhar mais do que 9 horas consecutivas. A média nos países que mais se preocupam com a saúde do trabalhador são 6 horas. Aí, alguns profissionais, como os da saúde, permitem, né, realmente a jornada de 12 horas, mas é meio que obrigatório ele parar. E tem locais, inclusive, que faz fiscalização. Aqui a gente não tem essa fiscalização, a pessoa sai de um serviço e vai para outro. Mas em alguns países, mesmo no próprio Estados Unidos, isso acontece. Então, ele é monitorizado ao longo da sua jornada de trabalho, exatamente para tentar evitar que esse cansaço reflita nele em primeiro lugar. Uma pessoa cansada, ela pode inclusive sofrer um acidente de trânsito e num segundo momento diminuir a chance de um erro perante a conduta para o paciente. Bom, que mais dificuldades, né, que nós encontramos, já vivenciamos também? Às vezes é dificuldade com a burocratização, então a gente até já pincelou alguma coisa sobre isso. Muitos impressos não vão facilitar, pelo contrário, isso vai desviar a atenção até do paciente, né, sobre a assistência do paciente, porque você às vezes tem que preencher muitas coisas que não otimizam ali uma com a outra. Entendeu? Isso demanda tempo do profissional. Então é importante esse processo de trabalho que ele seja muito bem organizado, para que a gente consiga aproveitar ao máximo o tempo daquele profissional. São 6 horas de trabalho, são 12 horas de trabalho para gerenciar admissões, toda a sistematização da assistência, né? Então a medicina tem a sistematização específica, fisioterapia também, a enfermagem também tem a sistematização da assistência de enfermagem, que envolvem etapas que são trabalhosas de serem feitas, que exigem atenção. Então, além disso, a demanda com o setor, né? Então, eventualmente intercorrências que possam acontecer. Então, tudo isso a gente precisa gerenciar num tempo muito curto e de muitos pacientes em situação crítica. Então, é importante que a instituição consiga fazer com que a burocratização seja a mínima necessária para o andamento do setor e a necessidade daquele hospital. E eu acho que os registros a gente nunca vai se ver livre deles. São importantes, né? Até para a segurança também nossa, do paciente. A história que vai ficar lá é a história dos registros. Mas eu acredito que tem assim, maneira de simplificar ou de deixar mais objetivo e que envolva quem está ali na linha de frente. Eu acho que quem está ao lado do paciente tem que ser ouvido nessa hora. Então, a gente tem uma proposta de um impresso, uma proposta de uma sistemática de coleta de informações, mas tá bom assim? Ou tá faltando informação? Tem coisas assim que você acha que poderia perguntar no outro momento. Até para que a gente não tenha aquele cuidado de evitar que parte do tempo dele seja focado no papel, no computador, no preenchimento e tire esse tempo da assistência. Isso acontece com todas as áreas. Então não adianta, por exemplo, a gente criar um adendo de internação de 8 folhas e aí o médico vai ficar 1 hora preenchendo aquele adendo. Nessa 1 hora ele poderia estar fazendo outra coisa para o paciente. Então é possível sim um instrumento mais simples, mais objetivo, mais focado, em que ele consiga preencher a história, deixar os registros adequados, mas que tenha um tempo de dedicação ao paciente, que é a prioridade. A beira-leito
sempre vai ser a prioridade, seja em enfermaria, pronto atendimento, mas principalmente no ambiente de terapia intensiva. E aí já traz o conceito do prontuário eletrônico, né? Que é um ganho. Nós vivenciamos o processo de mudança, a gente mexia muito com papel. Então, o fato de eu ter o prontuário eletrônico e tudo ser feito pelo computador é um ganho. Não se perde papelzinho. Eu vou anotar no papelzinho aqui, se perde papelzinho, se perde a informação, se perde a comunicação. Não, é tudo registrado em prontuário. É um ganho, tem alguns desafios, né, a serem superados, quantidade de computador, por exemplo. Então, às vezes eu vou registrar uma informação, só que o computador está ocupado. Faz fila. Né? Faz fila, está concorrido ali o computador. Você preenche num papelzinho. Eventualmente você pode esquecer de passar isso para o sistema, ou pode, enfim, confundir algum número, alguma informação nesse processo. Então, a importância também de ter essa sincronia aí com a informatização. Veio para um ganho, é um caminho sem volta, e eu acho que é muito legal, melhorou muito. Letras, né, qualidade da informação, mas que a gente tem que saber manejar, principalmente em hospitais, que eles não têm a estrutura de ter uma quantidade suficiente de computadores para aqueles profissionais. A gente tem que fazer fila mesmo para conseguir acessar o sistema, né? A tendência atual da saúde em todas as esferas, particular, convênios, no SUS, né, como a nossa realidade, cada vez mais a gente vai precisar da máquina, vai precisar do registro eletrônico, por vários benefícios que você muito bem apontou aqui. Porém, ainda a gente precisa, né, da impressão desse papel, precisa da assinatura desse papel. Hoje existem programas de assinatura digital, mas eles são caros. Então, não é todo hospital que vai pagar para ter assinatura digital. Então, isso realmente não pode tomar tanto tempo daquele profissional, até esperando, às vezes, a cadeira para sentar no computador, e tirar o tempo da gente estar ao lado do paciente, o tempo da gente conversar entre as profissões, né, a comunicação entre os diversos profissionais e o tempo para conversar com a família. Eu sei que é difícil administrar, às vezes, em 6 horas, 10 crianças fazendo tudo isso, mas aí é que vem a questão da disciplina, da organização, do foco e da definição de prioridades. E os registros, uma coisa que é interessante, quando a gente é aluno de graduação, a gente aprende a fazer aquelas evoluções gigantes, né? Então, você faz cefalopodálico ou por sistemas. Então, tudo que está normal, anormal, enfim, a gente vai registrando. Mas às vezes, o que foca mesmo, você lê uma evolução quilométrica, e o que foca mesmo, que é importante, você não encontra ali com tanta facilidade. Enquanto a gente vai amadurecendo enquanto profissional, é importante que os enfermeiros, os profissionais de saúde que entram para trabalhar em locais que a gente tem pouco tempo, a gente tem que otimizar aquele tempo, ser muito objetivo nos seus registros. Ser objetivo não é falta de qualidade, mas que a gente faça uma evolução direcionada para o que realmente interessa ali para aquela situação, para aquela criança, né? Então, otimizar realmente a sua evolução, a sua anotação. Não deixar de colocar informações importantes ali. Sabe que a sua fala me fez lembrar de um conceito, né, e de uma história, né, que envolve o próprio Graciliano Ramos, um escritor que particularmente eu gosto muito. E ele falava assim que a arte de escrever era como as lavadeiras lá de Alagoas, que era a cidade, que era o estado natural dele, em que ela pegava a roupa molhada, lavada, aí batia na pedra várias vezes para sair aquele excesso de água. Aí daqui a pouco ela voltava e batia de novo para sair um pouco mais de água. Então ele comparava, por exemplo, a escrita de um livro dele dessa maneira. Ele escrevia a história e depois ele revisava 8, 10, 12 vezes, e para cada vez que ele revisava, ele cortava um monte de coisa. Então, às vezes, o que eram 10 folhas ou 10 laudas virava 1 ou 2 folhas. Então, com o tempo, a gente vai meio que fazendo isso, né? Deixando de ser prolixo, que não é um defeito, é uma imaturidade da linguagem, né? Ser prolixo faz parte, é igual uma criança que está contando uma história. Ela conta várias vezes, ela fala várias vezes aquela mesma coisa, né? Mas com o tempo a gente vai aperfeiçoando isso. Então é a capacidade de contar tudo em menos palavras, contar tudo em menos folhas, digamos assim. Isso é muito bom, porque é a questão da performance da linguagem, né? Então você consegue passar tudo que é importante num tempo menor e num espaço menor de folhas também, né? Bom, um outro ponto assim de dificuldades que a gente identificou
Algumas literaturas trazem que muitos hospitais fazem os POPs, né, que são os procedimentos operacionais ali, sobre, enfim, procedimentos específicos, estratégias de fluxo da unidade, só que esse POP ele fica no sistema e não chega para a equipe. Então, é uma falha também de comunicação. A importância já dá um trabalho a gente construir aquele POP. Eu tenho que fazer essa capacitação dessa equipe regularmente, esse POP ser atualizado regularmente, para que a gente tenha efetividade dele, de fato, ali, né, em prol da assistência. E como que isso é verdade, né? Porque a gente, por exemplo, assim, pegamos o nosso hospital como exemplo, tem um sistema de POPs riquíssimos ali, de várias áreas, não sei nem dizer quantos POPs existem ali, mas certamente são na ordem de centenas, né? Ou de pelo menos de 3 dígitos a quantidade. E frequentemente eu às vezes pergunto para um residente ou para um plantonista, você já chegou a ver o POP? Mas nem sabe que ele existe. E está lá disponível, né? Todos os computadores da instituição têm acesso a eles. E eu já vi, por exemplo, assim, uma iniciativa, muitas vezes específica, de um determinado POP, que a pessoa que construiu esse documento ia até as unidades, inclusive levando uma folha com QR Code, para que a pessoa pudesse, do próprio celular, acessar aquele POP. Então, realmente, assim, a divulgação é importante, porque se a gente não divulga, ele literalmente ele vai se tornar lá somente um documento dentro da intranet daquele hospital. Então, a partir do momento em que se divulga, as informações elas são compartilhadas e as pessoas começam a perceber o quanto que eles ajudam a simplificar a nossa vida. Porque ali tem, não digo uma receita, mas tem os passos de determinados procedimentos e determinadas condutas. E um ponto forte, né, nesse processo todo, que pode ser uma dificuldade se a gente não conseguir manejar adequadamente, é a comunicação efetiva com o familiar. Então, quanto aquele familiar, né, a gente entra mais uma vez na ideia do cuidado centrado na família, né, ele é importante para o processo de comunicação, da condução clínica daquela criança, né, trazer realmente o familiar para junto de nós nesse processo do cuidar, inclusive também na qualificação dessa comunicação. E é algo que a gente tem que realmente priorizar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque naturalmente a gente tem uma certa tendência a fugir dessa conversa, né? Porque nem sempre vai ser uma conversa fácil. Conversa fácil a gente tem fora do hospital, né? Tem em casa e às vezes nem nesse ambiente a gente tem conversas fáceis. Mas dentro do hospital as conversas elas são difíceis. Até porque a gente precisa, em primeiro lugar, ouvir. E às vezes como é difícil para o ser humano ouvir, né? A gente, às vezes, consegue falar bem, consegue passar bem as ideias, ser muito efetivo na comunicação verbal falando, mas não consegue ouvir de maneira adequada. Então, em vários momentos, a gente vai precisar parar para ouvir a família. Desde a admissão, porque a história que a família traz, ela muda a conduta, ela muda o raciocínio, e a gente consegue direcionar as prioridades que a gente está falando até agora a partir de uma boa conversa com a família. E em muitos momentos, saber ouvi-los também. Eles ficam com angústia. E às vezes, muitos familiares eles têm dificuldade de perguntar. Porque quantas vezes eu não ouço assim, eu queria perguntar, mas não queria atrapalhar. Eu queria perguntar, mas não deu tempo, porque tá vendo aquele movimento o tempo todo, né? Então tem que parar para ouvir. Até acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas toda grande conversa de boas e más notícias começa com, o que você quer falar agora? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas perguntas? Porque a família está ali. E é hoje que a gente trabalha com essa realidade da família presente ali 24 horas por dia ao lado da criança, a percepção dela mudou. Então agora ela não vem mais apenas para receber informações se a criança está bem ou não está bem. Ela vai perceber isso nos cuidados, ela vai perceber isso na evolução. Então ela vai ter muitas dúvidas. Basta que a gente separe um momento, ainda que seja de alguns minutos, para ouvir a família, que a gente vai perceber o quanto de perguntas que eles têm. Então é essencial, né? Com a comunicação com a equipe, sem dúvida, a comunicação com a instituição, sem dúvida, mas isso não funciona bem se não tiver uma comunicação efetiva e eficiente, eu diria, com a família. Esse ponto da família, ainda percebo que pelo que a gente compreendeu no nosso Instagram, conversando com outros profissionais, que ainda é muito heterogêneo, de acordo com a região. Há hospitais, como o nosso,
que já trouxeram a família e já estão incorporando esse processo de que a família está ali. E não é só estar ali do lado. A família está ali e ela participa dos cuidados. Ah, mas o que ela faz? Ela pode ajudar a trocar uma fralda, né? Ela pode ajudar num banho. Ela pode acalmar a criança, né? Muitas vezes, crianças com condições crônicas, ela vai ajudar a aspirar. Então, assim, é a família, isso é importante a gente ressaltar. Não é uma obrigatoriedade, é uma opção, né? E a gente traz a família para junto. Então, eles trazem muita comunicação. Então, estou passando plantão, né? Já aconteceu, né, várias vezes, passo plantão no beira-leito. Chega lá, eu estou com uma informação, passando para o meu enfermeiro do próximo turno. A mãe está ouvindo e ela fala, mas agora não está mais assim a secreção. Mas agora eu troquei a fralda, não está mais sangrando tanto. Mas agora eu fui mexer naquela bolsa de colostomia e está de tal jeito. Então, ela já ajusta a informação para a gente. Então, essa comunicação com a família, ela é muito importante. É trazer realmente, é enxergar o familiar, que em mais de 90% das vezes acaba sendo a mãe, né? Mas ali também pode ser o pai, pode ser um outro responsável legal, às vezes até irmão, né? Que a gente já teve situações... Namorada. Né? Namorada, né? Tem isso também. Mas trazer eles para junto de nós, eles são os parceiros nesse processo. Até quando a gente fala a dupla checagem, né? Dupla verificação, muitas vezes por que não tripla? Porque não junto com a família ali no beira-leito? Olha, eu estou fazendo tal medicação, vamos conferir aqui, confere essas informações para mim. Eles vão se sentir muito mais seguros, eles vão se sentir muito mais acolhidos, participantes do processo, vai aliviar a ansiedade e vai qualificar a nossa assistência, inclusive as nossas estratégias de comunicação e captação de informação, né? Então, evita de você passar uma informação desatualizada, porque eles vão estar ali o tempo todo com aquela criança. Nós até já falamos disso em outros episódios, né? Sobre a questão da presença da família dentro do ambiente, principalmente quando conversamos com a Patrícia, depois com a Adriana também. Então, assim, nem sempre a gente teve essa realidade que vivemos hoje. Nem sempre eu tive a concepção que eu tenho hoje. Sim, a gente evoluiu, né? Eu, quando residente, ou nos primeiros anos de plantonista, docente, eu vivi uma realidade em que a família tinha 1 hora por dia, 2 horas por dia para visitar a criança, né? E hoje é um conceito que a gente até dissociou. Família não é visita, né? Família que eu digo assim, pai e mãe não é visita, o cuidador não é visita. Isso. Então não tem jeito. A família hoje ela faz parte da realidade e eu acho que a gente só tem que avançar nisso. Tudo bem, hoje a gente já entendeu que ela tem direito de ficar 24 horas por dia. E eu acho que a gente tem que melhorar a permanência dela, dando conforto para a família, seja com uma poltrona, seja para um ambiente um pouco mais parecido com a casa. Às vezes um lugar para guardar as coisas, né? Que ela se sinta acomodada, que Sim. ela se sinta com o mínimo de conforto. E privacidade. A família não quer luxo, quer conforto, ela quer privacidade. E a gente tem que pensar assim, quem mais ganha é a criança. Eu comparo, por exemplo, assim, nós que temos filhos, mas assim, quem não tem também pode imaginar a situação. Uma criança nossa, um filho nosso que tem lá 1 ano, 2 anos. Quando ele cai, ele bate a cabeça, ele se machuca, qualquer primeira coisa que ele faz, ele vem até a gente de braço estendido pedindo colo. Então, assim, a criança está ali, entubada, com dreno de tórax, passou por uma cirurgia, está se sentindo mal porque está com uma infecção grave. Se ele não tem a mãe do lado, se ele não tem o pai do lado, se ele não tem o cuidador do lado, de quem que é o colo que ele vai pedir? Então, assim, os benefícios da família junto com a criança, hoje já são muito definidos e comprovados. Redução de tempo de ventilação mecânica, redução de tempo de internação hospitalar, redução de abstinência, redução de delírio. Tudo isso veio com a presença do familiar ao lado da criança. Então, não dá para voltar atrás. Mudar essa realidade é aumentar e tirar benefícios para a criança. A família não atrapalha a rotina, a família não aumenta o índice de infecção, a família não traz transtornos para nós, ela traz benefícios, porque é a criança que tem que ser o nosso foco. Qualquer medida que a gente faça, seja clínica, cirúrgica, de interpretação ou de assistência, tem que focar na criança em si. Então, isso é fato, né? A família veio para ficar, ela vai continuar e a gente tem que se adequar a essa realidade.
E nesse processo como um todo, realmente a comunicação ela vai aparecer mesmo, né? Como você disse, muitas vezes algumas atualizações é a família que traz, exatamente com essas palavras. Quantidade de secreção, número de vezes que teve que aspirar, quantas fraldas que trocou. Então, assim, ela vem para ajudar. A gente só tem que se adaptar, se desarmar um pouco, né, de estigmas antigos. Saber que se você vai cuidar de criança, você vai cuidar da família. Senão é melhor a gente fazer outra coisa. Então, é uma realidade que foi importante a mudança, porque quem ganhou realmente foi a criança. E eles são tão cuidadosos, né? Às vezes, para passar uma dieta, por que não, né? Uma família bem treinada. Eles fazem com tanto cuidado, com tanto, às vezes, Sim. medo de prejudicar aquela criança, mas com tanto zelo, que é muito interessante a gente dar essa autonomia, a gente acaba se surpreendendo, né? Então, é uma segurança a mais também para a criança. Isso faz parte do processo de segurança do paciente. A gente traz a família para junto, claro, dentro do que é possível ela fazer. Se a possibilidade dela e ela quer trocar uma fralda, ótimo, né? Orienta ela a não jogar a fralda fora, que a gente vai pesar depois. É quando você vê, tá lá um montinho de fralda pra gente pesar, às vezes até ela já pesa, né? Então, é trazer junto, não é dar uma responsabilidade que ela não queira, não, muito pelo contrário, muitos querem se sentir úteis. Do mesmo jeito, úteis que eu digo assim, no cuidado da criança, se sentir melhor. Então, a importância da gente realmente incorporar a família no nosso processo de trabalho, né? Então, acho que é algo que a gente não vai regredir. E é um convite para os gestores que ainda não incorporaram isso de tentar se arriscar. É um caminho, é um processo a ser percorrido. Talvez não seja algo assim, né, de uma hora para outra, mas que a gente tem que dar o primeiro passo para conseguir evoluir, né, no tocante desse processo. Eu vejo que duas situações que a gente percebe o quanto que a família se adapta tão bem é quando, por exemplo, a gente observa uma mãe, um pai, um cuidador aspirando uma traqueostomia. A perfeição metódica que eles fazem todo o procedimento da lavagem de mãos, colocação de luva estéreo, preparo do material para aspirar, eles fazem isso de modo perfeito, né? Como se fossem profissionais da área de saúde. E até quando ela está administrando uma dieta por gavagem, a gente observa exatamente ela abaixando a seringa, subindo a seringa, de modo assim, ela entende outra, é o filho. Então, assim, nada... Como ter mais cuidado do que uma mãe com um filho, um pai com um filho, um cuidador com um filho? Então, esse carinho todo que elas têm, né, pelo paciente que está ali, a gente percebe que consegue fazer todos esses procedimentos de uma maneira de qualidade, que não aumenta o risco para a criança. Então, encarem a família como parte da equipe. A gente encarando a família como parte da equipe, ela também é uma estratégia de garantir que a gente tenha uma comunicação assertiva com ela, né, para boa condução do caso. E aí, aproveitando o gancho, acho que a gente já podia falar um pouquinho da questão das más notícias, né? Boas e más notícias. É uma angústia de muita gente que nos segue. Como fazer isso? Você que está há 20 anos à frente de notícias difíceis, muitas assim, acompanhando o quanto que você faz com maestria mesmo, e clareza das palavras, e simplicidade, né, em todas as situações, seja um prognóstico ruim, ou mesmo seja a própria notícia de morte, né, de óbito. Como que é isso para você? Assim, sempre foi assim? Como era antes, como está agora? Talvez seja o ponto, não digo mais importante, né, mas aquele que faz a gente refletir mais. Não, de forma alguma, sempre é uma coisa dinâmica. Então, quando a gente começa a trabalhar nessa área, eu acredito que com todos aconteça a mesma coisa. As sensações são bem diferentes. No começo, quando tinha, por exemplo, vamos usar o óbito aqui, que talvez seja a situação mais dramática. Mais temida, né? E nessa realidade, inclusive, que a família não ficava junto com a criança, muitas vezes havia o óbito e ali a família vinha para receber esse comunicado do óbito. Esse tempo de alguns minutos, algumas horas, que às vezes a família de longe, fazia ter taquicardia, aquela sensação de palpitação, né, de nervosismo, não porque pelo fato em si, mas é difícil a gente falar notícias ruins. O ser humano ele é programado para falar notícias boas. Todo mundo quer contar a parte boa da história, mas a gente não tem jeito, a gente vai ter que contar a parte difícil também. Com o tempo, essa ansiedade antecipatória em relação a passar uma notícia de um óbito ou de uma evolução desfavorável, uma suspeita de morte encefálica,
a gente controla bem isso. Então você, de certa forma, adquire uma... Eu não gosto de muito usar a palavra frieza, talvez a objetividade que você precisa para si mesmo, para se preparar para aquele momento. E eu sempre tive a seguinte estratégia, né? Eu nunca penso antes no que vou falar. Eu não consigo pensar, eu não consigo fazer planos sobre o que eu vou falar. Eu acho que isso é uma coisa tão individual, porque as reações familiares são diferentes. Tem famílias que entendem, que vão escutar, outras se desesperam, outras saem do ambiente. Né? Quantas vezes a gente começou a falar, a pessoa saiu, foi lá para fora do hospital. Outras se jogam no chão, se ajoelham para rezar. Então, assim, é muito difícil. Até já tentaram reanimar a criança, né? A gente teve situações bem difíceis de presenciar aqui, é muito difícil para nós mesmos, né? De enxergar isso. Então, não é fácil mesmo, né? Então, eu acho que você tem que ser muito claro, usar palavras corretas. Eu sei o que é óbito. Você e quem está ouvindo, a gente sabe o que é óbito. Tem gente que não sabe o que é óbito. Então, você vai ter que falar morte, vai ter que falar morreu. Tem gente que não sabe o que significa falecer. Então, assim, a gente está lidando com uma população que muitas vezes é muito simples. Então, tem que ser muito claro, respeitosamente claro. A gente não pode ser frio na hora de comunicar. A gente tem que ter respeito, em primeiro lugar, muita clareza. Outra coisa, não demorar para passar a notícia. Não adianta a gente contar uma história imensa, porque a família que chega ali já sabe o que aconteceu. Ainda que não seja de uma maneira consciente, no inconsciente ela já sabe. Ninguém é chamado em casa para contar uma boa notícia. Ainda mais de madrugada, né? Ainda mais de madrugada. Então ela já sabe que ela vai chegar e vai ter que enfrentar uma má notícia. Então, assim, você pode até fazer uma introdução, mas não pode ser um prólogo. Tem que ser uma introdução rápida, simples e já deixar bem claro o motivo pelo qual ela está ali. Isso se a família não está ali, né? Porque muitas vezes a família ela vem de um preparo, né? Ela já está preparada para esse processo, a maior parte, quando não é súbito, né? Agora, se realmente é uma coisa, às vezes, bem na hora que o familiar foi para casa, chegou às vezes, em outra cidade, né? Já aconteceu, bater na casa lá na outra cidade, aí receber a ligação para vir para o hospital. Um detalhe importante é evitar falar por telefone, né? E é uma coisa que a gente não recomenda que faça. Na verdade, nem deve, né? Porque exatamente. Você não sabe exatamente... Primeiro, você não sabe quem que está do outro lado da linha. Essa família vai vir de outra cidade muitas vezes. Então, ela pode, inclusive, estar exposta a um risco, né, ambiental. Então, é importante a convocação. Às vezes ela vai perguntar, mas o que aconteceu? Né? Você precisa vir para cá porque precisa conversar. Também não passa a impressão de que a criança está viva ainda. Uhum. Isso não pode ser feito. Né? Ela não está muito bem. Se a criança já foi a óbito, né? Tem que falar, olha, você precisa vir para receber algumas notícias, né? Enfim, tem que convocar de uma maneira muito, muito objetiva. E você sabe que, assim, a partir do momento que a família passou a ficar por 24 horas na UTI, quando elas ficam, isso foi um grande facilitador para esses momentos, porque a gente percebe a deterioração clínica da criança. E a gente já vai preparando. Então, quantas vezes, quando a gente nem precisou falar que teve o óbito, porque ela sabe que vai acontecer, ela já está sendo preparada, já está elaborando esse processo. E o quanto que isso é mais tranquilo para a família e para o profissional. Então, aquela sensação de mal-estar que a gente tem de passar uma notícia ruim, ela fica atenuada, porque a família já vem sendo preparada. Mas nem sempre vai ser assim, né? Então, às vezes, o cenário é exatamente esse, né? Ela vai ser convocada para vir, para receber essa notícia. Isso muitas vezes acontece quando? De noite, final de semana, onde a gente não tem disponível uma equipe de psicólogos ou mesmo de pessoas que possam ajudar nessa comunicado de más notícias. Então, a gente tem que fazer isso. Então, é uma arte, né, que tem que ser desenvolvida ao longo do tempo. E assim, eu sempre tive a sensação de que conforme o tempo passasse, que isso teria um impacto menor sobre mim. O impacto menor veio assim, de manter a objetividade, de manter um autocontrole, mas o sofrimento que vem para o profissional, não. Parece que só piorou com o tempo. Então, muitas vezes a gente assim, fica firme ali na hora, porque a gente precisa passar notícia, precisa passar uma tranquilidade para o paciente, para a equipe também, né? A equipe não quer ver um profissional responsável pela comunicação
é totalmente desconstruído, fragmentado. Aí a gente vai deixar para se desconstruir em casa quando chega, para depois juntar os cacos e voltar para trabalhar, né? Essa parte da comunicação não é fácil, porque a gente tem que respeitar esse momento da família. E tem toda a questão operacional, né? Claro que vai de cada hospital, como faz o manejo pós o óbito, mas às vezes tem questões burocráticas, a família não é daqui, né? Não é da cidade, tem questões a serem resolvidas. É difícil, não só a comunicação, mas o dar o suporte também na hora que a família chega, né? A mãe, o pai, perto daquela criança. Então, a gente aconselha até vocês ouvirem o Pedincast, que a gente falou com a psicóloga Patrícia. É um dos começos, né, que a gente teve aqui com as gravações. A gente fala bastante disso, da questão até do preparo da criança, enfim, da forma mais respeitosa, né, possível e para diminuir um pouco aquele impacto inicial, né, drenos, enfim, catéteres, tubo, né, a organização daquela criança e, enfim, dar o apoio para aquela mãe, né? Não é um processo fácil. É difícil, tem que ter um preparo, né? O preparo ele vem com o tempo, mas a gente consegue, Arnildo, na sua faculdade, né? Pensando, tem muitos residentes que nos acompanham, alunos de graduação. Você teve reflexo de alguém na sua formação profissional? Você acha que na formação ter exemplos de professores ajuda? Porque, em termos de literatura, pode ser exemplos para o bem, como pode ser exemplo para o mal. E, às vezes, o aluno vendo aquele exemplo, ele vai perpetuando isso ao longo da prática profissional. Como que você entende isso? Sim, sem dúvida. Eu, assim, claro que eu tenho muito respeito por todos os professores que participaram da minha formação de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né, recentemente. Todos eles, assim, têm o mesmo respeito. Eu acho que aquela questão oriental, né, milenar, até de se curvar ao professor, ela realmente deve ser assim. Infelizmente, a gente vive num país que não se valoriza tanto o professor quanto ele deveria ser valorizado. Acho que é a profissão mais importante de todas. Mas, assim, a gente sabe que os exemplos sempre serão lembrados para sempre. Eu sempre assumo publicamente, pessoalmente, os meus 2 grandes exemplos de profissão e de vida mesmo. Um deles, o professor Eduardo, que, assim, apesar do seu rigor, da sua severidade em relação ao ensino, ele foi um exemplo de como ouvir a família. Então, eu já citei outras vezes que eu tive professores, por exemplo, que quando ia passar visita, as famílias tinham que sair do lado da criança. Ele não, falou assim, a família tem que ficar, a criança está chorando. Não, você tem que aprender a ouvir com a criança chorando. Mas a mãe vai interromper. Ela vai interromper, mas ela vai te trazer alguma informação. Então, esse exercício constante de saber ouvir a família. Isso não era uma coisa que ele ensinava, não era uma coisa que pedia para a gente apresentar um trabalho sobre aquilo. Partia da observação mesmo. E a minha guru de sempre, né, minha ícone de sempre, que é a doutora Luísa, né, que sempre mostrou assim, muita empatia com o paciente. Eu acho que, assim, mesmo fazendo isso há 20 anos, ainda não cheguei nesse nível de compreensão das necessidades familiares, do saber ouvir, da empatia que tem. Até hoje a doutora Luísa se preocupa, por exemplo, se a criança está passando frio dentro da UTI. Então, assim, porque isso mostra humanização. Então, são 2 exemplos que eu tive, assim, que eu vou citar para sempre, né, dentro da minha profissão, da capacidade de ouvir a família, mesmo num contexto mais difícil, e a empatia perante a criança grave e a empatia perante a família que está ali presente. Então, sem dúvidas, isso, assim, eu espero um dia também servir como exemplo para outros residentes, outros profissionais que me sucederem em gerações futuras. E também, lendo um pouco sobre o assunto, né, também há relatos assim de profissionais que às vezes acaba tendo o perfil de ter aquela obstinação terapêutica, né, justamente pela insegurança de ter que lidar com o óbito. Às vezes já sabe que o prognóstico é fechado, o óbito é questão de tempo, mas ainda se investe muito justamente para
não sei se fugir é a palavra adequada, mas assim, Acho talvez é não enfrentar essa situação do óbito ali com o familiar. Acho que fugir é a palavra certa, assim, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas a gente tem muito medo do fracasso, né? E muitas vezes nem é um fracasso, se a gente for pensar. Toda doença, ela tem uma história, né? Toda doença grave, ela tem uma história. Uma vez eu ouvi de um intensivista de adulto que a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe quais as medicações, qual a estratégia ventilatória, se vai substituir uma determinada função orgânica ou não, mas chega um ponto que quem decide é o paciente. Então você oferece para ele todos os subsídios necessários para a sua recuperação, mas muitas vezes aquilo não funciona. Então a gente tem que saber reconhecer o momento em que a situação torna-se irreversível. Infelizmente eu já ouvi, né, não agora, talvez há muitos anos atrás, aquelas referências assim, mas eu não quero que vá a óbito no meu plantão. Eu não quero enfrentar isso com a família. E não pode, né? Porque daí você acaba instituindo medidas que são desnecessárias e que só vão protelar uma situação que é irreversível, né? Até assim, eu sempre digo que a gente é treinado, a gente é meio que catequizado para o sucesso, né? A gente quer muito a sobrevida, a gente quer muito a ressuscitação numa hora de uma parada cardiorrespiratória, mas nem sempre aquela medida é a principal. Acho que recentemente, no ano passado, eu vivi uma situação muito parecida com essa, né, que eu acreditava assim, fazia de tudo para um determinado paciente, né, assim, me conscientizei, eu entendi que poderia oferecer as melhores alternativas de tratamento para uma determinada criança. Só que, infelizmente, a situação mudou subitamente de uma hora para outra. E aí, quando eu, nesse momento de complicação, e eu fui ver a criança, fui ter contato com a família, me deparei com uma situação irreversível. Tá, assim, num primeiro momento, talvez uns 10 anos atrás, tentaria outras medidas, tentaria outras alternativas de tratamento, mas eu sabia que a situação já era irreversível a partir daquele momento. E que qualquer medida que fosse feita a partir dali aumentaria o sofrimento, talvez não para a criança, porque a impressão é que ela já nem estava mais ali, mas aumentaria o sofrimento para a família. Abordagens, punções, procedimentos, sendo que naquele momento talvez o que fosse mais importante seria o quê? A privacidade. Garantir privacidade para a família, para que ela tivesse respeitosamente os últimos momentos com aquela criança. Não é fácil tomar essa decisão. Ela é dolorida, digamos assim, principalmente quando a gente foi preparado para ver o sucesso com um determinado paciente. Mas é exatamente pensando assim, em fugir da obstinação terapêutica, que é algo que só faz bem para o meu ego. Nem faz bem para mim, só faz bem para o meu ego. Mas para a estrutura física do ser humano não faz bem para a alma, digamos assim. E mais, causa sofrimento para o paciente, causa sofrimento para a família, cria muitas vezes ansiedade desnecessárias com a equipe que está prestando assistência. Então, assim, a gente tem que realmente estar preparado para tomar algumas decisões que nem sempre foram aquelas que eu acreditei a vida toda. A decisão de não fazer, ela pode ser a melhor conduta em determinadas situações. E aí a importância da equipe como um todo ter a consciência do desfecho, né, do possível desfecho daquele paciente, daquela criança, para falar a mesma língua, né? Acho que isso é muito importante. Se a gente vê que uma situação ela é irreversível, a gente não pode ter falsas esperanças. Então, um dos pontos da comunicação adequada é a sinceridade, é a transparência, a assertividade, né? A clareza. Então, tudo isso envolve que a equipe como um todo saiba o que está acontecendo. Então, as informações elas não podem ser isoladas em um único, seja uniprofissional. Ela precisa realmente ser compartilhada a nível multiprofissional. Sim, e cada vez mais a gente tem trabalhado nisso, né? Primeiro, assim, procurar evitar assim, que muitas pessoas passem visões individuais para aquela família. Muitas famílias eles vão perguntar para todo mundo que está ali, porque a esperança é ter uma boa notícia ou ter uma versão diferente da história.
talvez nós tivéssemos a mesma postura. Se nós estivéssemos com o filho internado dentro de uma UTI, a gente perguntaria para um monte de gente, e se a gente encontrasse nessa malha de pessoas, nessa teia de pessoas, alguém que falasse aquilo que a gente quer ouvir, a gente ia acreditar nela. Mas nisso o que acontece? Ela acaba não tendo noção da verdadeira realidade e o impacto pelos desfechos negativos depois vai ser muito maior. Então a gente tem procurado falar assim, olha, vamos centralizar as informações, não, claro, não numa única pessoa, mas em poucas pessoas. Não que os outros não possam conversar com as famílias. Claro que vão conversar, vão ouvir, vão falar mesmo, que vão ajudar em todo o processo. E quem ouvir aquela família numa situação de conversa difícil tem que compartilhar o conteúdo. Porque ninguém vai omitir informações da família. Ninguém vai esconder as informações da família. Mas a gente tem que deixar o outro profissional ciente do que a gente falou. Mas eu vou relatar isso no prontuário. Eu não consigo passar em poucas linhas tudo que foi falado. Então a gente tem que ter essa comunicação efetiva, eficiente com os outros profissionais, porque certamente aquela família vai ter outras dúvidas. Eu percebo assim, nas conversas difíceis, às vezes a família, você chega no final e pergunta assim, olha, ficou alguma dúvida? Ficou algo que você queira perguntar? E naquele momento ele fala assim, não, eu entendi tudo, eu não tenho nada para perguntar. Espera 24 horas, vai ter dúvida, vai ter coisas assim, então, mas naquela hora você falou dessa maneira e eu queria agora perguntar um pouco mais sobre isso, né? Então isso Nossa, a gente isso precisa acontece com ter. frequência, Frequente. né? Muito frequente. Às vezes até teve o óbito da criança, a família voltar 30 dias depois para tentar entender o que aconteceu, né? Eu, sim, já passei por situações exatamente assim, que a família voltou para tentar entender mais de uma vez, e a gente tem que estar, inclusive, receptivo para isso, né? Porque ninguém entende o que é perder um ente, não digo só a criança, né? Às vezes você vai perder um outro familiar. Ninguém entende a dor se você não passa por ela. A gente pode ter empatia, sim, mas só quem perde que realmente consegue entender a intensidade da dor. E nada pior para manter uma dor viva, manter aquela dor queimando por muito tempo, que é a dúvida. E às vezes é uma dúvida tão simples. Então, assim, se você se propõe a ouvir e a explicar de uma maneira assertiva, simples, muito clara, você tira a angústia da família. Você não vai tirar a dor. Infelizmente, assim, há dores que a gente não consegue se desvencilhar delas. A gente aprende a conviver, a gente elabora, mas a gente não consegue reparar. Mas se ela, pelo menos assim, ela é ouvida e você consegue, com uma comunicação eficiente, explicar, você tira a angústia dela. E isso acaba tornando o processo da perda um pouco mais leve. Para quem não conhece, existem 2 protocolos que ajudam na estruturação de notícias difíceis, né, de como se comunicar. Um deles é o protocolo Spikes, né, e o outro é paciente. Então, um exemplo aqui do Spikes, né? Então, é uma regrinha mnemônica de palavras aqui. Por exemplo, o primeiro, né? Preparando-se para o encontro. Então, a gente tem todo o processo. O Arnido já não gosta de se preparar, né? Mas, às vezes, quem está começando é interessante se preparar, entender o que aconteceu, o contexto, para que tenha clareza aí na mente do que falar, como falar, que palavras usar, até que palavras, né? Ser simples no ato de falar, eu acho que é um grande processo. O segundo momento seria percebendo o paciente. O terceiro, então, claro que a gente falou de situação de óbito, mas esse protocolo é para adulto, para criança e comunicação de notícias difíceis. Então, independente de qual seja o desfecho, mas que é comunicação de más notícias. Então, percebendo o paciente, nosso pode ser, por exemplo, familiar, né? Dependendo da questão cognitiva de compreensão da criança, convidando para o diálogo, transmitindo as informações, expressando emoções, que é legal a família entender que a dor ali ela é compartilhada, né? Evitar uma frieza, a gente não tem essa frieza, mas alguns profissionais acabam se fechando por completo e impedindo essa abertura, né, de sentimento ali com aquela família e se acaba atrapalhando um pouco a empatia daquele processo ali da comunicação. E por último, né, nesse protocolo Spike, seria resumindo e organizando as estratégias, né, quais seriam as condutas ali. Então, é uma forma, né, de estruturar a mente para se preparar para a comunicação difícil, e claro que conforme vai praticando, isso vai melhorando bastante. E um outro protocolo seria o paciente, né? Que também é uma regrinha mnemônica, mas se preparar,
avaliar o quanto que o paciente sabe e o que ele quer saber, né? No caso da família nossa, por exemplo, o que ela gostaria, até onde ela entende, quer compreender a informação. O C, né, seria um convite à verdade, aí convidar realmente para entender o que está acontecendo. Olha, essa é a sua compreensão, mas vamos, né, vou te explicar exatamente o que está acontecendo, independente de qual seja o impacto dessa informação, né? Então, é a transparência, o compromisso com a transparência, o I de informar, o E também de expressar as emoções, o N de não abandone o paciente. Então, uma vez que você jogou aquela notícia, né, deu aquela notícia, eu preciso dar o suporte para aquela família. Então, o que ela vai fazer a partir disso com essa notícia? É a mesma coisa, se a gente levar para o extremo aqui, que é a comunicação do óbito, não é só comunicar e sair. Então, tem toda uma logística em volta disso e que depende muito da atuação multiprofissional. E aí o T, né, que é do paciente, o TE no final, que traça uma estratégia mesmo a partir do momento que você finaliza ali aquela condução. Então, são protocolos que que a gente traz como alternativa. Não sei se vocês já conheciam, mas se não conheciam, a gente pode, inclusive, mandar referências. Então, basicamente, a gente falou de 3, né, que são essas regrinhas mnemônicas, que é o SBAR, mas para passagens de plantão, transferências de informações de paciente, né? O protocolo Spikes e paciente para, no caso, aí, de comunicação de más notícias. Essa questão do preparo, realmente, assim, eu percebo que é uma necessidade individual mesmo, porque para enfrentar situações de diferentes níveis, né? Acho que o preparo veio intrinsecamente ao longo de tantos anos. Mas, sem dúvida, se a gente pensar, extremamente importante todos conhecerem, todo profissional tem que conhecer esses métodos. E a gente pensar assim, se a gente seguir a regra humana de empatia e de clareza, a gente meio que faz isso instintivamente. Então, a importância desses instrumentos é que ela pode lapidar algo que a gente já traz em nós, né? Basta que a gente consiga, de certa forma, lapidar isso ao longo de tanto tempo. Além do óbito, eu percebo que uma situação que se encaixa muito bem nesses 2 protocolos é a questão da morte encefálica, onde a gente tem que reviver as má notícias várias vezes. Então, a primeira etapa da má notícia, a suspeita da morte encefálica, né? Então, comunicar, olha, não está evoluindo bem, mas ainda está recebendo sedativo, a gente ainda precisa fazer um exame complementar, mas existe a chance da gente ter que abrir um protocolo para o diagnóstico de morte encefálica. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, vamos abrir. Então, a partir de agora, nós vamos começar uma série de exames clínicos complementares para o diagnóstico de morte encefálica. Terceiro momento, comunicar o resultado desse protocolo. Então, olha, realmente a criança está em morte encefálica. Quarto momento, se vai para doação de órgãos ou não. Então é como se a gente tivesse que reviver essa situação 4 vezes, muitas vezes no intervalo de menos que 24 horas. Tanto é que quando a gente faz isso num plantão, uma única pessoa, você chega no fim do dia, parece que você está com uns 300 quilos nas costas, né? Porque você sente isso. O ser humano, ele tem que sentir, né? Ninguém é frio o suficiente para fazer isso de modo automático. E quando a gente consegue fazer isso de maneira bem feita, seguindo esses passos, seguindo o instinto humano de comunicação, de empatia e de compaixão até pelo paciente, pela família, num processo como esse a gente aumenta, inclusive, a chance de, ao final de tudo, haver a doação de órgãos e tecidos. Mas por quê? Porque a gente foi claro, mostrou a importância, a gente não está persuadindo. Conexão, né? Conexão com a família. Conexão. Você está mostrando a importância daquele gesto. Então, uma comunicação muito bem feita, inclusive hoje existem até cursos, né, que são promovidos pelos órgãos que trabalham com o diagnóstico de morte encefálica, doação de órgãos e tecidos, da comunicação efetiva. Ela consegue, inclusive, aumentar a chance da família entender o processo do óbito, entender a importância pela decisão pela doação, deixando bem claro que aquilo não há julgamento. Então, o respeito que tem para uma família que aceita a doação de órgãos e tecidos é o mesmo para aquela que não aceita. É importante que você ofereça a possibilidade. A gente não está obstinado pelo sim como resposta. A gente está
tem que criar condições para que você seja claro e respeite aquela decisão. Só que quando a gente é muito claro, muito empático, demonstra inclusive os sentimentos pessoais do profissional, aumenta a chance dele entender a importância de uma doação de órgãos e tecidos. E no caso do óbito, ajuda a compreender o processo final da vida, ajuda a compreender que os limites terapêuticos foram todos atingidos e ajuda a entender a questão de que a situação tornou-se irreversível e que naquele momento a obstinação terapêutica foi deixada de lado e foi priorizado o conforto da família. Enfim, um tema amplo, de muita importância, né? Então, a nossa intenção não é esgotar. Tem até outras estratégias para a gente melhorar a nossa comunicação em várias esferas que não dá tempo, às vezes, da gente comentar aqui. Então, qual que é a nossa intenção com esse episódio? Chamar a atenção para a importância da comunicação, o aperfeiçoamento da comunicação. Não é algo que o profissional já nasce pronto, saí da faculdade, estou apto a me comunicar de forma, né, efetiva com a equipe. Não é assim. São etapas, acertos, erros. Se a instituição está bem organizada, isso pode facilitar. Se ela não estiver organizada, isso vai dificultar. E tudo isso reflete direta ou indiretamente com a prática assistencial do paciente. Então, a gente precisa trazer a comunicação como um ponto-chave ali para qualificar a nossa assistência, diminuir incidências de eventos adversos, né? Então, esse episódio a gente tentou trazer um pouco das questões operacionais, de falhas de comunicação, algumas estratégias, e tem outras até, né? Colocar um quadro ali na entrada ali da UTI, com informações importantes, condutas, né? E depois também trazer essa experiência com relação às comunicações envolvendo más notícias, óbito e como isso é feito na nossa prática do dia a dia. A gente espera, né, Arnildo, que isso possa ter ajudado a refletir, a enxergar um pouco a sua instituição e ver o quanto, né, você ainda tem que melhorar ali ou não, já está legal. Então, é a nossa experiência, acho que é algo que a gente gosta de compartilhar com vocês, entre fragilidades e potencialidades, e o que a literatura traz, que para esse episódio a gente realmente foi ver na literatura. Qual que é o problema que está ali documentado para conseguir trazer isso para vocês. É um tema muito importante, é um tema muito atualizado. Do ponto de vista assim, interprofissionais, a gente quer quebrar aquela noção de que tem alguém no altar fazendo uma pregação para um monte de gente ouvir. A gente não está numa missa, não está dentro de um discurso, de um palanque político. A gente está num ambiente de trabalho que não existe uma hierarquia interprofissional. Existem hierarquias verticais dentro de cada profissão. Então, é importante a comunicação clara, não precisa falar muito. Então, assim, eu por exemplo, dispenso a questão de falar muito. Num plantão, eu passo 95% do tempo calado. Mas, assim, esses 5% que a gente vai gastar para falar, que seja com uma comunicação efetiva, respeitosa, muito clara e saber ouvir. Saber ouvir, porque muitas vezes a verdade não está em nós. A gente tem que estar atento, porque muitas mudanças de concepção vêm por saber ouvir e reconhecer a impressão daquele outro profissional. E a comunicação com a família, que eu acho que é um aprendizado constante, exige muito respeito, exige muita empatia. Estar com uma criança internada num ambiente de terapia intensiva, eu não sei o que é. Eu posso imaginar, eu posso sim tentar entender o lado familiar, mas deve ser devastador para a família. Perder uma criança deve ser algo assim que a gente não consegue imaginar e nem queremos imaginar. Então, o mínimo que a gente pode fazer é escutar essa família e compreender as angústias que são diferentes, são manifestadas de maneira diferente e conversar com elas, comunicar com elas de maneira muito clara e respeitosa. Eu sempre digo assim, a gente vai ter boas e más notícias, mas sempre sendo muito claro e honesto. Jamais omitir informações, jamais disfarçar informações e jamais tentar passar algo que não seja a realidade daquela criança naquele momento. Então, se você chegou até aqui, gente, era o que a gente, né, tinha para falar, mas dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal do YouTube, se você gosta do Pedincast, dá esse apoio pra gente compreender, chegar em mais lugares, chegar a mais pessoas. Se tá ouvindo a gente do Spotify, segue a gente no Spotify,
avalia, dá estrelinha para os nossos episódios, porque a gente quer fortalecer. É uma comunidade de pediatria intensiva que a gente quer fortalecer em todos os estados, conhecendo diversas realidades, né? E a intenção é trazer cada vez mais profissionais para trocar experiência. Então, dá a sua sugestão, a gente vai colocar na fila e vai trazer quem vocês querem ouvir também. E os temas que vocês querem ouvir. Então, nos deem sugestões que a gente adora. Muito obrigada pela participação. Obrigado.